Bom, dando prosseguimento ao bate-papo com o Paulo César sobre a importância do Brasil nessa mudança de ciclo, nesse período de transição planetária, ele fez uma comparação do Akhenaton com o Juscelino. E eu gostaria de falar para o Paulo César que eu já trouxe no meu canal, acredito que no mínimo 3 vezes, um amigo de jornada evolutiva, uma pessoa que eu conheço, o conheci desde quando duvidava da sua capacidade de canalização, o Pedro Augusto, que era da Casa Plataforma de Oração e que agora abriu um canal próprio. E que foi atribuído a ele 4 encarnações, e é isso que gera uma polêmica tremenda no meio espírita, alguns o acusando disso e daquilo, mas como eu sei que almas muito elevadas estão sendo convidadas a encarnar na Terra, estão descendo, encarnando na Terra desde muitas décadas para cá, para elevar o quantum de energia do planeta, eu não vejo as encarnações anteriores, vamos dizer assim, se não é, aquele ponto mais importante. Eu vejo o que está sendo feito hoje, agora, para auxiliar as pessoas a dar esse salto quântico. Porque nós sabemos, você sabe, Paulo César, e muitos que estão nos assistindo, que nós vivemos dentro de um plano limitado, como se fosse num aquário. É essa a comparação que eu falo. Num aquário, mas existe a vida no lago e existe a vida nos oceanos. Não é nem apenas um oceano. E se vem alguém falando dos oceanos, é natural que quem só conhece, só pesquisa e só se dedicou a viver no aquário vai chamar de loucura. E a gente sabe que não é. Né? Então, a gente estava conversando agora no intervalo sobre isso, e você até citou sobre as chispas, né? Porque ele teria sido a encarnação de Enki, de Akhenaton, de Sansão, do profeta Ezequiel, e, vamos dizer, são encarnações conhecidas, são encarnações que acumularam um quantum de energia muito forte e já tinham quantum de energia muito forte quando vieram para a Terra, né? Nessas encarnações citadas, e eu queria que você falasse sobre essas pessoas que estão sendo, ou falando que realmente são essas encarnações de seres importantes a serviço da Terra neste momento que eu sei que realmente está acontecendo. Perfeito, Mário. O que você acha dessa tese? Porque a sua, eu perguntei se tinha sido alguma canalização que você teve ou alguém que você conhece, você falou que não, que era apenas fruto da sua lógica racional tridimensional, né? E quanto a essas pessoas, vou até generalizar, porque existem outras que até recebem a informação, mas não ousam falar porque sabem que vão ser bombardeados. Né? Então, o que falar dessas pessoas que, de repente recebem informação que foram esses seres muito importantes reencarnados e que a vinda estava prevista já? Ok, com o maior prazer. Então, vamos lá. Primeiramente, quero dizer para vocês que quando nós entramos nesse universo multidimensional, quando nós que vivemos aqui no plano físico, tridimensional, e descobrimos esses universos maravilhosos que existem, né? Às vezes você acha que conhece um oceano, você fica preso no oceano e esquece. O nosso planeta tem o Oceano Atlântico, mas tem o Índico, tem o Pacífico. E aí você se prende de novo. Imagina um universo multidimensional, aí você se né? prende nos 5 oceanos do planeta Terra e esquece que tem planetas que têm oceanos que são do tamanho do planeta Terra. Se perde de novo. Então, toda vez que você for fazer uma análise, é um método que eu venho desenvolvendo, porque o mundo espiritual abre inúmeras possibilidades. Então, é necessário utilizar uma coisa que os yogis me ensinaram,
que é usar o coração, pensar com o coração e sentir com a mente. Porque a mente racional nos engana. E se você ficar só no emocional, você também é iludido. Porque assim como existem grandes almas vindo para a Terra para levar o quantum, o contrário também é verdadeiro. E, aliás, nos últimos anos, maior. Porque uma técnica que os trevosos têm utilizado é chamada energia clífica. O que é a energia clífica? É o mal disfarçar-se de bem. E muitas vezes esse mal fazer com que as pessoas pensem que o bem é mal. Eu vou explicar isso para você já. Peraí. Calma que eu vou destrinchar esse assunto rapidamente em 2 minutos. É mais ou menos assim. Uma das formas de você não se perder no labirinto das teorias é utilizar o pensamento do coração e o sentimento da mente e analisar os frutos. O grande mestre dos mestres já dizia, em Mateus, capítulo 7, se não me engano, versículo 16 ao 20, é bíblico isso. Pelos frutos os conhecereis. Então, pelas ações. Porque, por exemplo, eu posso falar em Deus, eu posso falar em família, eu posso falar em coisas altruístas, mas olha a minha atitude. Quais são as minhas atitudes? O que eu estou realmente construindo? De repente eu falo que amo a família, mas eu planto discórdia. De repente eu falo que amo a Deus, mas eu incentivo as pessoas a andarem armadas. Eu falo de guerras, eu incentivo guerras. Então, é muito fácil confundir o bem com o mal, quando o mal se disfarça de bem. Então, quando alguém aparece e fala que foi fulano, ciclano, beltrano, eu não critico, porque tem uma máxima que eu estudei na Cabala, que é a manifestação, eu não vou usar o termo cabalístico de Ain, do Ain Sof, Ain Sof Aur, porque vou usar um termo mais conhecido, são as mônadas, as essências, elas se materializam, elas se manifestam nas diferentes dimensões, até chegar pelos séferos, pelos seferotes, até chegarem no plano físico, muitas vezes frutos da mesma mônada. Então, você pode ser uma chispa, vamos imaginar, hipoteticamente falando, que você pode ser uma chispa de um anjo, ou de um arcanjo. Imagina que você é uma chispa do arcanjo Gabriel, você, o mais Mail. É uma chispa dele que encarnou nessa encarnação como mulher, porque um anjo não tem sexo. Mas você queria ter uma experiência material, é aquela faísquinha dele, que é 0,001 dele, está aqui, experimentando. E aí você vai crescendo, e você vai adquirindo conhecimento, você se ilumina. Quando você se ilumina, você se reintegra a essa essência que é Gabriel. Aí você pode dizer, eu sou o Gabriel. Um dos maiores mistérios da Cabala, até porque também dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, das leis de Moisés, está escrito assim, não pronunciarás o nome de Deus em vão. O nome de Deus, todo mundo fala Deus. Ou então, Yod, Re, Val, Re, ou Yehová, ou Yahvé. Então, as pessoas falam. Então, mas não é proibido? Eu vou explicar isso. Quando você tem uma essência, uma mônada, que é altamente elevada espiritualmente, enquanto encarnado aqui na Terra e tendo defeito, você não fala que é. Por quê? Porque senão você estará proferindo um dos mandamentos da lei de Deus que fala, não pronunciarás o santo nome de Deus em vão. O nome do seu Deus interno. A menos que você já esteja iluminado, aí você pode falar, eu sou o anjo Gabriel. Porque você não tem mais pecado, defeito, então você não vai manchar aquele santo nome. Porque você é ele encarnado na Terra, puro, livre de defeitos. Então, geralmente, um grande ser iluminado, ele só manifesta o nome dele depois que ele está iluminado. Por exemplo, o Osho. Ele era Rajneesh. Ele se iluminou aos 21 anos. E quando ele entrou numa iluminação maior, ele passou a chamar-se Osho. E vários mestres, quando eles se integram ao seu real e verdadeiro ser, a sua cispa, a sua mônada, aí eles passam a assumir aquele nome da mônada. Por exemplo, o mestre Samael Onveor, fundador da gnose contemporânea. Ele era Vitor Manuel Gomes Rodrigues. Quando ele começou a se iluminar, ele falava, eu sou a Onveor, que significa, em hebraico, o verbo de Deus, a Onveor. Mas quando ele recebeu a chispa interna, que ele se iluminou, eu sou o Samael. Aí ele podia usar o nome Samael porque ele não era mais, já tinha encarnado a sabedoria. Então, é possível, por exemplo, que tenha várias chispas do Akhenaton, digamos assim, é possível que seja, porque cada alma, ela se manifesta, cada espírito se manifesta em várias almas. E, à medida que ela vai se integrando, vai se iluminando, aí ela pode usar o santo nome de quem ela foi realmente, né? Então, como
Nós, infelizmente, não temos acesso total aos registros acásicos, a gente não tem como saber, a gente nunca julga ninguém. Eu nunca julgo ninguém, nem digo é e nem digo não é, porque nós não sabemos o contexto. Tem que conhecer o trabalho e a obra da pessoa. Como que eu vou dizer não é? E como que eu vou dizer Isso. é? Né? Então, no caso do O Juscelino, que está eu citei quatro. trazendo de luz, né? Que os portais que É, estão sendo é, abertos é através. muita Uhum. imaturidade chegar e dizer é, ou dizer não é, julgar as pessoas. Tem que conhecer a obra, pelos seus frutos o conhecereis. No caso do Juscelino, pesquisadores levantaram várias coincidências entre ele e o faraó Akhenaton. Ele Entendi. nunca disse que ele era Akhenaton, Uhum. E nem certo? ninguém nunca falou, né? Porque E ele nem também ninguém nunca falou. contatava. São Tá. fatos É a... levantados historicamente. Mas uma coisa é Agora, certa, Maia, muitos ah, grandes seres encarnaram no Brasil. Não só no isso. Brasil, igual você falou na Estão introdução, no estão, planeta e no estão aqui Brasil muito. trabalhando. Então, eu Tá. sou muito cauteloso nisso, sabe? Eu respeito Eu todos, também. porque essa história, inclusive, que eu Sim. vou falar agora do mestre Yohanan, por exemplo, Deixa eu ele só, foi, antes de você sim, começar, eu vou te perguntar, fazer uma pergunta. uhum, Para quem está no aquário, Javé, ou Yavé, né, que seria o nome de Deus, ele é o Todo-Poderoso, o que criou tudo. Mas, quando eu menciono lago, que é essa expansão de consciência maior, e oceano, eu não me refiro à água, nem a oceanos como a gente conhece, e sim ao oceano mundo, aos universos, aos multiversos. uhum, Conversando com seres de outros multiversos, que eu estou há mais de 30 anos nessa pesquisa, e eu entrei para a ufologia pelas portas da metafísica, por uhum, isso é que eu me sinto muito à vontade pesquisando esse imaterial, né? Ou a uhum, metafísica, aquilo que está além da nossa ciência, mas que é ciência. é Tudo ciência. é regido por leis, tudo. Pode ser que as leis sejam desconhecidas da gente, mas existem leis por trás disso. E para muitos, muitos se assustam quando acham que Uhum, está tudo desconectado, mas não está. Nós é que não estamos tendo acesso. E uhum. Javé seria quase que para universos muito evoluídos, ele seria um criminoso. Olha, o que você falou é uma Um, verdade, um mas ser cheio, necessitando evoluir e que acaba servindo de exemplo em planetas subdesenvolvidos como o nosso, que só tem a mentalidade, só consegue ver o que está no lago e mal vê, que alguns não querem nem saber o que, que tem no próprio universo, no próprio planeta uhum, tridimensional visível, mas que para consciências muito mais expandidas, digamos assim, ele comete erros grassos e a nossa humanidade precisa de mas, outras civilizações para poder entrar no caminho da paz, a menos que a pessoa continue querendo ir no olho por olho e gerando guerras e brigas, como a gente vê por aí, né? E que usam, inclusive, o nome de Jesus, cristãos, que foi Jesus tem outra natureza, mais pacífica, e que agora está vindo muitos seres de natureza pacífica para amortizar a natureza feroz de expansão através de guerras, de contendas, e que a gente aprendeu a ver isso com muita naturalidade e até sacralizar isso, né? Então, nós estamos agora mudando, expandindo, e o Javé fica meio para trás nesse aspecto. Ele, digamos assim, vai ter a egrégora dele, vai ter que ceder lugar para uma egrégora mais avançada. O que que você diz disso? Maia, Dessa teoria, né? sim, eu vou te falar o que eu sei disso. E dá até medo, porque é um assunto tão importante que eu Isso. teria que tratar isso durante uma hora inteira para o pessoal poder entender. Mas, dado o fato de você ter levantado essa questão, eu me sinto na obrigação de explicar. Eu nem gosto de falar, de pronunciar esse nome,
Porque, na verdade, Javé é um demônio. Pois As é. pessoas pensam que Javé é uma corruptela da pronúncia do nome de Jeová. Acontece que Javé, na verdade, ele é um ser negativo. Ele, na verdade, é a antítese de Jesus. Não tem nada a ver com o Supremo Criador. E ele se infiltrou na humanidade. Claro que, sendo um demônio, um anjo caído, ele tinha muitos poderes. Uma das Muito. formas que ele usou foi, inclusive, disfarçar-se do nome de Deus. Então, tem algumas Bíblias que até aparecem com a tradução de Javé. Tem muita gente que pensa, se você procurar na internet, é muito difícil encontrar uma explicação. Vão dizer que Javé, na verdade, é o mesmo Jeová. É que as pessoas, ao invés de falar Jeová, ou Yod, Re, Val, Re, que é as 4 letras, que é o tetragramaton, que é o sagrado nome de Deus, elas falam Javé, ou Yavé, que é J e I, em hebraico, tem a mesma conotação, né? Você escreve J e lê I. Mas Javé, não. Javé é a antítese de Jesus. Inclusive, foi ele que arquitetou o plano da crucificação. Os gnósticos antigos, Saturnino de Antioquia, são pouquíssimos, porque ele também tratou de varrer essa informação. Então, tem muitos esoteristas contemporâneos, pesquisadores famosos, que generalizam e confundem. Fala que realmente tudo que você falou é verdade, o Javé realmente cometeu um monte de coisas, crimes, guerras, olho por olho, lá. Só que isso é um equívoco com relação ao Deus Supremo verdadeiro. Isso é até blasfemar contra Deus, por desconhecer que existe um demônio se fazendo passar por Deus. É o Javé, certo? Então é uma longa história falar disso. Teria que entrar com a cabala inteira, contar toda uma história dos anjos caídos, certo? Para poder explicar quem é realmente esse Javé. Eu não gosto muito porque gera uma energia muito negativa. É como você mexer num vespeiro, certo? Porque, por exemplo, teve alguns místicos, espíritas até, que tiveram experiências com Javé. Ah, Javé é um Isso. demônio. E daí ele fala de Deus, que Deus caiu, que Deus não existe mais, que Deus ele tá. Não, Deus nunca cai. O Criador já. Se o Criador caiu, o universo desmorona, gente. Que besteira, que blasfêmia. Não, o Deus está dentro de cada um de nós. Eu estava O ouvindo primeiro. hoje uma fala da Mônica de Medeiros que nós temos que entender que Deus está dentro de todo O quark mais. de energia. Como, Tudo, 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 tudo como foi que contém. nós abrimos essa live? O Deus em mim, saúde e reverencio o Deus em Saúde, né? você. Existe uma chispa ígnea de Deus dentro de todo ser humano, certo? Em primeiro lugar, as chispas se manifestam. Como esse não é o tema dessa live, mas a Isso. gente pode até mudar, podemos até marcar uma live sobre Não, não, isso. não. Isso, vamos marcar outra, porque eu não quero desviar. Eu só entrei nesse assunto porque existe essa relação, né, desse meu amigo, que ele é uma pessoa que eu contato, assim como a Sabrina, né, a ex-esposa dele, que estão agora num período aí, não sei se volta, não sei se não volta, né, talvez não. A Sônia, que criou o canal Plataforma de Oração, que foi justamente eles eram da igreja, elas, né? A Sabrina e a Sônia eram irmãs da igreja, só que a Sabrina começou a canalizar informações, dando uma expansão de consciência e tiveram que criar, né, um local onde estão recebendo essas informações e tal. Bom, mas isso aí não é o tema da live. O que eu quero dizer é que tem muitas almas encarnadas, podem ser chispas de determinados seres, né? Há essa teoria, como existem outras teorias também. Eu, conversando outro dia, falaram que a Kardec, que também seria uma encarnação desse colega, estaria na França, né, encarnado na França, mas que o plano espiritual estava mantendo ele completamente incógnito por uma missão que ele teria, e que, inclusive, ele seria filho de palestino. Como eu sou filha de Porque palestino, acredito, sim, ele perfeito. seria filho de palestino, mas Ó, estaria na França. Outra chispa, né? a história Outro fractal também, outra forma de chamar de chispa
outro fractal. Porque para mudar o quantum de energia do planeta é necessário muito trabalho e é necessário uma redução muito grande para poder chegar aqui né, e fazer o que tem que ser feito de forma gradual, porque a evolução ela tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Então, só apenas para deixar isso registrado. Sim, E que nós, fique então, registrado. vamos dar continuidade Que fique registrado, ao tema legal. E que fique original. registrado também que há leis de homens, as leis de mundos, homens e deuses. Então, e que quem, digamos assim, que nós somos regidos por leis no mundo físico, 48 leis conhecidas. Então, no mundo astral, 24, no mundo mental, 12. E o número de leis vai diminuindo à medida que você se eleva de universos, né? Então, nós estamos regidos a muitas leis aqui no plano físico. Então, quando as mônadas se encarnam aqui na Terra, as chispas ou os fractais, muitas vezes eles se perdem por conta da quantidade de leis, a Sim, lei da entropia, que nos isso arrasta, que nos prende, a hipnose. Muitas vezes muito se perde. você nasce sem saber, o ego te pega, enfim. Então é um assunto Isso, lindo, maravilhoso, empolgante. Eu vou falar, infelizmente. inclusive, de um outro mestre, que é o mestre Yohanan, que esse mestre, ele, na verdade, era uma pessoa comum, civil, piloto de avião, e de repente um espírito aparece para ele, ele foi meditar, mas ele gostava de meditação, de contemplação, ele foi meditar na Pedra da Gávea. E lá apareceu um espírito para ele e falou: olha, você tem uma missão de construir uma cidade no coração do Brasil, no paralelo tal, entre paralelo 15 e 20, lá. Deu as coordenadas e sumiu. Aí ele pensou, mas que missão, né? Que coisa louca, tal. Será que eu, sei lá, porque a gente duvida muitas Surtei, vezes, né? né? Será que eu surtei? Será que eu tô ficando biruta? Será que não é minha mente, o meu ego, né? Não, e deixou. E o tempo foi passando, ele era piloto. Um belo dia deu uma pane no avião, ele e o copiloto tiveram que fazer um pouso forçado em alto mar. Daí eles jogaram o avião no mar e pularam com aquele banco flutuante, assento flutuante, ficaram ali. Aham, O avião foi para o espaço, morreu, explodiu. Eles ficaram ali. E daí, inclusive, o copiloto morreu. Isso é registrado, é fato histórico, é só pesquisar. O copiloto morreu, ele sobreviveu. E daí ele conta que apareceu esse espírito novamente, falou: você vai desencarnar, e você recebeu a missão de encarnar no Brasil e construir a cidade eclética, e você não cumpriu sua missão, então você vai desencarnar. Falei, mas, puxa vida, me dá uma chance. Eu não acreditei, eu não entendi. Me explica melhor, que eu prometo que eu faço. Aí, o espírito elevado, de luz, explicou para ele que a missão dele era dirigir-se ao Planalto Central e criar uma energia, uma cidade que seria a primeira sede onde seria a capital do Brasil. Daí ele vai para 70 quilômetros, hoje fica em 70 quilômetros depois de Brasília, e constrói a cidade eclética. Ele pega 300 famílias no Rio de Janeiro, eles vão peregrinando, caminhando a pé, até chegar no lugar. E lá eles nossa, fundam essa eu cidade. estou arrepiada. É uma cidade que não existe dinheiro. Eles compraram uma área de terras, uma fazenda que tem muita água potável, e eles plantam em comum e todo o faturamento é dividido entre todos, que é um tipo de um modelo que era para ter sido implantado no planeta Terra, que todos que tentaram implantar foram submetidos, foram assassinados, Antônio Conselheiro, e todos que tentaram montar uma comunidade são perseguidos. Quando essa comunidade ganha uma certa expressão, ela incomoda. Por isso que a É, CIA plantou drogas dentro da comunidade do Osho, no Oregon, destruíram a comunidade dele, prenderam ele, envenenaram o Osho. Osho, Osho foi preso pelo Departamento de Imigração americano porque tinha um probleminha no passaporte. E daí ficou 3 dias preso. Só saiu porque pagou fiança de $400 mil. E daí, a partir dele, adoeceu. E foi definhando. E os discípulos tentando salvar a vida dele, fazendo todo tipo de exame, descobriram que ele tinha sido envenenado durante os 3 dias que ele ficou preso. Só para citar a história de um e não sair do nosso tema. Então, o Yohanan foi com esse grupo de pessoas para Planalto Central e fundou a cidade eclética. E eu vou pedir para você, no próximo slide, tem uma foto do templo deles lá. É um que místico bacana. entre a espiritualidade e é uma espécie de rito maçônico com o espiritismo, digamos assim. Mas que é Aham, uma fusão.
É uma fusão, já uma tendência, porque por isso que é chamado de fraternidade eclética espiritualista universal. Esse é o santuário essênio do Brasil, baseado no modelo dos essênios. Porque pouca gente sabe, mas, por exemplo, João Batista era essênio. Dizem que Maria, mãe de Jesus, também tem descendência dos essênios. E os essênios viviam em comunidades. E essas comunidades, todos primavam pela higiene, pelas terapias alternativas e etc. e tal. Pelo contato direto com Deus, sem intermediários, certo? Então, vamos substituir a palavra Deus com um incriado, né? Incriado. Deus é tão deturpado, mas tão deturpado, hoje estão chamando demônio de Deus. Exatamente. Deus da guerra, Deus do... Exatamente. Não, porque Deus quer que todo mundo se mate. Meu amigo e os Jefferson 10 mandamentos. Espera aí, Souza, um dos dois está errado. Os 10 mandamentos, que teria sido inspirado pela fonte, não matarás. Aí depois vem o próprio que criou os mandamentos e vai lá e mata todo mundo. Olha o que está acontecendo hoje em Gaza. Abre parênteses, para um pouquinho. Em nome de Deus estão dizimando. Em nome de Deus, não. Só um minutinho. Em nome de Deus, não. Querem criar um canal para concorrer com o canal de Suez. Precisam limpar a área, estão matando todo mundo. E também quer explorar o gás que está lá para mandar para a Europa, fazer duas coisas ao mesmo tempo. E tem cristão que segue Jesus de amor, achando que isso é divino de Deus. Não. Burrice. Mário, burrice muito grande. E crueldade interna que vai gerar um karma pesadíssimo. Mas pode dar continuidade, por favor. Pois é. É que houveram tantas confusões nessa área, porque justamente esse falso senhor que usa o nome de Deus em vão, ele se disfarça de Deus, ele se infiltra no meio dos povos de Deus, e foi ele que instituiu o culto a Baal, e que usa justamente no Oriente Médio, na Palestina, para enganar as pessoas, certo? Então ele se disfarça. Então Deus chega e fala, não matarás. Aí chega ele e fala, vamos sacrificar uma criança? E as pessoas hipnotizadas não percebem. Vamos sacrificar um animal? Até o sacrifício de um boi, de um touro é mal. Então... Palestina, que desde 1948 se chama hoje Israel, né? Aí tem uma live aqui no canal da Umaia, onde eu conto toda essa história, como foi que eles se infiltraram na terra, como foi que eles se disfarçaram e começaram a perseguir o verdadeiro povo de Deus, certo? Porque a grande arma deles é disfarçar-se de Deus. É falar de amor, de paz, caridade, mas está matando os outros. Está tomando as coisas dos outros. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é que o Supremo Arquiteto seja ruim, é que tem gente usando o nome dele. Tem gente usando para matar. Porque se você quer criar um mundo de paz, se você quer criar o paraíso na Terra, você não pode chegar e matando todo mundo. Então, por isso, pelo contrário, você tem que atrair, você tem que unir, mas foram para lá em 48, tiveram a oportunidade de unificar, porque já viviam infelizes, as 3 religiões estavam lá, vivendo super bem, mas não quiseram, criaram um caos, né? Justamente por isso que se dessa live, dessas 2 horas que nós tivemos numa live anterior, e agora nessa última hora, eu tenho aí praticamente 10 minutos para completar o tema, eu consegui deixar uma mensagem. Nós temos 28 minutos dessa segunda... meia hora, temos meia hora. Então, assim, se ficar registrado para as pessoas uma chave que eu vou dar agora para vocês, que é uma chave ensinada não por mim, eu só sou um papagaio repetindo o que os mestres ensinaram, iluminados. Qual que é a chave? Pelos frutos os conhecereis. Fala de Deus, mas mata. Fala de Deus, mas explora. Fala o nome de Deus, mas mente. Não fala de Deus. Discrimina, só presta quem eu quiser, quem tiver aqui. Quem não fizer isso, não presta. Tá errado, se quer, cita o nome de Deus. Se quer, fala em Deus. Mas não mata.
Sequer fala em Deus, nem acredita que Deus existe, mas é bom, ajuda o próximo, Isso. compartilha. Então, onde está Deus? No que fala dele, mas não pratica, ou no que não fala e pratica? Agora, Pois. fica essa reflexão para os ouvintes da live. Aí, esse é a foto Agora, do agora texto. para não parecer que eu também estou discriminando, existem muitos judeus bons lá dentro Inclusive, não, De inclusive, Israel, que estão olhando e dizendo isso que o nosso governo faz não nos representa. Maia, eu tenho até Não é vídeo. isso que nós aprendemos. Eles Ó, distorceram, eles se apropriaram do nome Israel para fazer coisas que não está na nossa religião. Ah, ó, então, de todos os lados, tem essas alminhas, né, que não querem a paz na Terra, que não querem a evolução sabe do por ser quê? humano. Porque eles vivem da guerra. Eles são seres belicosos. Assistam a live que eu fiz com o Maia. Pois o É Maia, coloca o verdade. link na descrição, que lá, Vou senão a gente colocar vai na repetir descrição. aquela live e essa Isso aqui vai é ficar para trás. verdade, não precisa. É, mas Siga, é eu porque vou é deixar difícil. você É porque falando, é não importante vou mais isso. É, falar. nossa, maravilhoso. Ó, porque é importante definir uma coisa. Judaísmo é uma coisa, sionismo é outra. O sionismo é a parte política, a criação do Estado de Israel em 1948. Pesquisem isso, mas nessa live eu explico tudo isso É, para o pessoal, vai como estar. foi que eles se Foi infiltraram e ótima a criaram. live dele. É. Então, Eu vou, pessoal, eu vou deixar você, então, dar continuidade, por favor, tá? tá, vamos ao slide número 17. No slide número 17, eu mostrei a foto do templo e mostro a minha pessoa. É, eu tive a oportunidade, o Supremo Sacerdote me autorizou, e eu fiz uma foto em frente ao altar. E atrás de mim você tem o globo, representa Gaia, a Terra que é um ser vivo, né? Tanto no globo como no painel atrás dos mapas da Terra. Então, assim, nós temos que parar com essa visão unilateral e fazer aquilo que o Maia acabou de falar, não enxergar o aquário, sai do aquário, enxerga o lago, enxerga o mar, enxerga os mares, enxerga o planeta. Então, por isso que o Brasil tem essa missão especial de ser a unificação, o país que unifica todas as raças. Aqui nós temos verde, amarelo, preto, todo mundo vivendo junto em harmonia. Tentaram e tentam quebrar isso, mas a energia do Brasil é tão boa que isso não conseguiram e não conseguirão, né? Então, esse foi a amostra que eu dei da região do Planalto Central, de Brasília e da Cidade Eclética. Depois, no slide número 18, pode passar, por favor, você vai ver aí uma outra região sagrada do Brasil, que é Alto Paraíso de Goiás, que também fica no Planalto Central, e tem jazidas de cristais no seu subsolo. É uma região especial, onde estão instalados mais de 40 grupos místicos, filosóficos e religiosos, vivendo na mais completa harmonia, sendo reconhecida pelos espiritualistas de todo o mundo como uma das regiões do planeta destinadas a receber seres escolhidos pelos planos superiores da vida, que podem ser classificados como os artífices da Era de Aquário. Abre aspas, né? Porque nós estamos começando a Era de Aquário, e o Brasil tem um papel muito importante na Era de Aquário. Alto Paraíso se destaca no Brasil e no mundo como a capital brasileira do terceiro milênio. O paralelo 14, que atravessa a lendária cidade de Machu Picchu, no Peru, também passa sobre Alto Paraíso em um local denominado Jardim Zen, onde pedras e flores compõem um cenário místico, originando fantásticas histórias sobre a região, discos voadores, extraterrestres. Inclusive, na beira da rodovia, em frente ao Morro da Baleia, tem o famoso Jardins de Maitreya, né? Que teria um portal que conecta Alto Paraíso à mítica Shambhala, né? Esse portal é dimensional, e no slide número 19 eu tirei uma foto do horizonte, onde aparece no horizonte o Jardins de Maitreya, onde eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente também, e, inclusive, tivemos uma experiência nesse portal, quase entramos nesse portal, viu, Maia? Então, vamos falar de uma outra área mística do Brasil, agora vamos para a região sul um pouquinho, né? No slide número 20, eu quero mostrar para vocês que tem um livro escrito por Raymond Barnard, chamado A Terra Oca, que conta a história da descoberta de um mundo oculto dentro da Terra, cuja entrada seria pelos poros. Nessa obra, ele conta a história do Almirante Byrd, das incursões que eles fizeram ao centro da Terra. O próprio... Existia um livro chamado The Gold of the Gods, escrito por Eric von Däniken,
em português saiu como Ouro dos Deuses, onde eles contam a história do descobrimento de uma rede de túneis física mesmo, pelo arqueólogo Juan Morix, no Equador, a Cova de los Taio, onde eles descobriram verdadeiras relíquias e conta a história do planeta Terra e muitos túneis, que todo o planeta Terra é interligado por uma rede de túneis, que era uma espécie de metrô que tinha na época da Atlântida. Mas você vai caminhando nos túneis, você entra em portais que te transportam para outras regiões. É muito legal. E o Sigmister, que na verdade esse Raymond Barnard era o pseudônimo de um mestre chamado Sigmister. Sigmister, na verdade, era PhD. Ele é um cara muito versado, né? Ele, digamos assim, tinha PhD, MBA, e era um cara muito inteligente que, depois da morte da sua mãe em 1955, mudou-se para o Brasil para comprar terrenos e criar uma super-raça. Ele teve uma iluminação, ele sabia que aqui no Brasil seria o berço da futura sexta-raça. Claro que ele interpretou algumas coisas à moda dele, mas em 1964, mas ele veio para o Brasil em Santa Catarina, comprou uma área de terras e tentou fundar uma comunidade lá também, tá? Então, leiam a Terra Oca, pesquisem a história de Sigmister, certo? E como que ele estava em busca das entradas para as cidades subterrâneas da Atlântida que tem no Brasil. Vamos para o slide número 22, onde eu vou contar para vocês a história de outro grande místico que veio para o Brasil fazer pesquisas. Paulo, Sim, posso sugerir um livro mais sobre este mesmo tema? sim, por favor. Mystery Mistletoe, de conheço. Trigueirinho. Faz uma parte, é uma Deixa eu dar trilogia, um... Herpes, Aurora e Mystery Clan. Isso. Deixa eu só falar rapidinho que em 1996, quando nós estávamos trabalhando com seres extraterrestres por meio de uma paranormal, que eu já contei aqui, que eu fui convidada em 91 a conhecê-la para saber, porque ela achava que ela estava ficando louca, e eu, então, estudei o caso dela, ajudei a entender seus processos e iniciamos um trabalho com esses seres. E em 96 nós fizemos, nós chegamos a ser um grupo, éramos um grupo de 8, né? Depois eles convocaram outras pessoas, nós tivemos, chegamos a ser um grupo, aliás, de 9, depois virou 8 até o final. E eles pediram para nós, nessa época, éramos 9, pediram para que nós fôssemos para uma região fronteiriça entre Brasil e Venezuela, porque ele tinha alguns amigos lá. E os amigos eram intraterrenos. Essa moça foi levada extrafisicamente para essa cidade. Quando ela voltou, ela achava que ela uma coisa incrível, descreveu como era a vida lá. Bom, no meu livro, Contatos Extraterrestres na Amazônia, está Eu detalhes do nem que livro mais. aconteceu. Manda o PDF para mim, eu compro ele. Vou mandar. Aí, o que acontece? Quando eu nunca tinha ouvido falar em mundos intraterrenos, né? E aí nós voltamos de lá, eu falei, ela não pode ser a única a ter acessado. E aí eu fui procurar na literatura, encontrei o livro Mistitlan. E o que esse ser falou para nós, por meio dela, porque nós ficamos lá conversando com ele por mais de 4 horas, o que a gente fazendo perguntas, eles fazendo perguntas também, muito parecido com a experiência de Trigueirinho, só que Mistletoe fica em outra região. Esta moça nunca tinha lido nada, porque ela se recusava a ler, com medo de ser influenciada. Ela dizia, não me mandem ler, porque se eu ler, eu vou achar que foi fruto do que eu li. No caso dela, não precisava ler. No caso de outro canal que eu já conheci, eles mandavam ler para eles usarem o cabedal de conhecimento. Era uma outra forma. Isso eu estou falando porque depois vai dizer, tá vendo? Não mandava ler, mas tem outros que mandam ler. Então, cada canal é um estilo. No caso dela, ela se recusava a ler. Então, o livro Mistitlan
conta detalhes de como foi, depois que já houve a destruição da superfície, da capa de ozônio, eles buscaram vida no interior da Terra e criaram grandes civilizações ao redor do mundo, inclusive essa que nós visitamos, que este ser extraterrestre, 12 mil anos atrás, ele não falou o ano, mas eu calculo que tenha sido na última destruição, né, grande destruição da capa de ozônio, que dizimou a vida, e que depois, ele migrou para outro planeta. Então, ele é um terrestre, mas ele é um ex-terrestre que deixou amigos aqui, Entendi. por isso que ele vem trabalhar e está trabalhando até hoje. Porque eu Que conheço lindo. a pessoa que tem ligação com ele, estive conversando, então, semana passada nós conversamos longamente e reiniciaram recentemente, inclusive, um trabalho. Então, ele é um extraterrestre e nos levou para visitar amigos dele que estavam morando no interior da Terra e que depois da nossa ida, eles se reuniram e era uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. E engraçado que, bom, aí seria outra live falando disso, Meu Deus, que que linda tem história, Mário. gente naquela região, na parte já da Amazônia, que conhece parte deles e tal, foi considerado louco, teve livro escrito e tal, mas acredito que tenha sido essa civilização que nós conhecemos, porque os líderes eram amigos desse nosso amigo extraterrestre, a tecnologia que eles usavam lá era parecida, já os carros voando por cima, meio metro acima da terra, que ela viu, eles já não estão mais na Terra. Eles optaram, foi dada a oportunidade pela Confederação Intergaláctica para eles migrarem para outro planeta, já morando na superfície, passando por um período de adaptação, porque a frequência deles já era diferente da nossa e iam acabar tendo que lidar conosco e o choque cultural seria muito grande. E ia passar para a entrada no cinturão de fótons, e nessa entrada poderia acontecer muita coisa, então eles acabaram migrando. Então, o livro Mistlitlã, e também do mesmo autor, Erques e Aurora, falam de cidades intraterrenas também. Pronto, voltando aqui, deixando você falar, gostaria que as pessoas entendessem que isso é complemento, né? Então, por favor, se prossiga, Obrigado. que nós temos ainda 18, 17 minutos, tá? Eu lhe aviso quando estiver faltando 3 minutos Por para a favor. gente, então, finalizar a parte 2 e darmos início à parte 3. Não, Obrigada. eu creio que nós vamos ficar na parte 2, porque está acabando já. Eu tenho poucos slides aí pela frente. Então, nós vamos ficar aqui no Antoine de Saint-Exupéry, um grande escritor, ilustrador e piloto francês, escreveu O Pequeno Príncipe, e pouca gente sabe, mas ele também vinha para o Brasil. Ele vinha a serviço da Aéropostale da France, mas, quando ele vinha abastecer o avião dele na região sul, ele descia em Florianópolis, onde hoje é a Avenida Pequeno Príncipe, e ele dava um pulinho numa ilha, uma ilha sagrada que nós temos aqui na região sul, chamada Ilha do Campeche. A Ilha do Campeche fica em frente à praia do Campeche, né? E no slide número 23 você vai ver algumas fotos que nós temos de lá. Na parte norte da ilha você tem um obelisco, um símbolo fálico. Na parte sul da ilha você tem uma caverna em forma de útero, simbolizando o íone feminino também, em que as duas polaridades estão perfeitamente interconectadas. É uma ilha tântrica, com vários desenhos, inclusive, do tempo da Atlântida. Tem uma energia fantástica. Dizem até que a mesma sensação que você tem quando está em Machu Picchu é a sensação que você tem quando está nessa pequena ilha, que fica ali nas costas, meia hora, 40 minutos de barquinho, de lancha, das costas da Ilha do Campeche, da Praia do Campeche, tá? Então, Exupéry visitava o Brasil e ficava nessa ilha. Não se sabe o que exatamente tem, além desses monumentos, mas também essa ilha contém a maior coletânea de petroglifos de Santa Catarina, e uma das maiores do Brasil, né? Então, no slide número 23,
por isso que Santa Catarina, na verdade, é conhecida como a Ilha da Magia, né? Tem toda uma história por detrás aí, que eu não vou entrar agora para não sair muito do texto, mas que teve irlandeses visitando, teve um famoso navegador chamado Sebastian Cabot, que descobriu a navegação por cabotagem, que mapeou toda a América do Norte, e o filho dele, chamado Sebastião Caboto, esteve no Brasil, esteve nessa ilha, inclusive, atracou aí, na Ilha do Campeche. É uma longa história da parte mística de Santa Catarina e do Campeche. No slide número 24, você tem. Eu estive lá fazendo yoga com um grupo de alunos, para pegar a energia boa dessa ilha, tem foto do grupo fazendo yoga lá. No slide número 25, você vai ver também algumas fotos dos petroglifos da ilha, onde tem seres com 3 dedos, com símbolos fálicos, tem desenhos genéticos, tem um pesquisador da região que descobriu algumas dicas muito importantes científicas desses petroglifos aí. Continuando o esoterismo sagrado do Brasil, nós vamos para o próximo slide, que tem a Pedra da Gávea. Esse aí vale alguns minutos a mais de olhar. Olhe e contemple esse rosto, né? O nariz dele está quebrado, desmoronou. Até tem algumas contradições, alguns dizem que, na verdade, ele foi derrubado, porque era realmente evidente que antes dos portugueses, alguma civilização muito grande teria florescido no Brasil, ou vindo de outro lugar e construído essa estátua, e que ela era uma esfinge, é conhecido como a esfinge da Pedra da Gávea. Ela fica, é o único monolito que tem 842 metros acima do nível do mar, fica na praia e tem 842 metros de altura. Eu já escalei essa montanha e na orelha dela tem uma gruta. Nós entramos nessa gruta e na têmpora direita do gigante da Pedra da Gávea tem inscrições do idioma fenício, comprovando que os fenícios estiveram no Brasil antes dos portugueses. E um grande antropólogo e filólogo chamado Bernardo da Silva Ramos traduziu as inscrições da Gávea, dizendo que Badesir, primogênito Jetbaal, Tiro, Fenícia. Então, a Fenícia é onde era, né? Onde hoje é o Líbano, e eram hábeis construtores, inclusive foi um construtor fenício que construiu o Templo de Salomão, que ele foi o arquiteto do Templo de Salomão. É uma longa história, mas os fenícios herdaram uma certa tecnologia da Atlântida. Eles sabiam como dissolver a pedra, como moldar a pedra. E o rei Salomão teria pego muito conhecimento do arquiteto fenício para construir o Templo de Salomão, né? Vamos para o slide número 27. Aí eu estou na Pedra Branca, praticando um asana de yoga, né? Isso não foi planejado, pessoal. Naquela época, era maquinazinha antiga de filme, de revelação, não tinha zoom, e eu fiz o asana com as pernas esticadas. E a pessoa que bateu a foto falou: professor, encolhe a perna um pouquinho, que está cortando seus pés. Se eu for pegar o pé, eu corto a cabeça. Se eu cortar a cabeça, eu corto o pé. Aí eu falei: tá bom, eu vou encolher a perna. E quando eu encolhi as pernas, entre as minhas pernas formou-se o mapa da América do Sul. Observa aí, eu estava com uma roupa verde e amarela e azul. Então, e ao fundo ficou o gigante da Gávea. Eu achei tão legal essa deucidência, né? Vamos para o slide número 28. Então, eu teria muito a dizer a respeito da Gávea, né? Ela é vista do Rio de Janeiro inteira, é maravilhosa, é uma pedra muito bonita, mística, tem muitas lendas a respeito dela, inclusive mergulhadores, caçadores de caça submarina, que do outro lado, na praia de São Conrado, Aí me fugiu o nome. Enfim, acharam uma entrada submarina e desmaiaram e foram encontrados no topo da Pedra da Gávea. Então, se era toda oca. Na década de 70, Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia fizeram um filme chamado Diamante Cor-de-Rosa, onde eles pegam um pouco dessa lenda baseada em fatos verídicos e fizeram um filme onde eles encontram uma réplica da Pedra da Gávea no Líbano. Eles vão viajar para o Oriente Médio e uma região lá eles compram uma estatueta e descobrem que é a cópia do gigante da Gávea. Daí eles voltam para cá e vão explorar. É uma história muito bonita, vale a pena assistir. Diamante Cor-de-Rosa, com Roberto Carlos e Erasmo. Um filme baseado nas lendas da Gávea. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que não é muito conhecido, que eu vou mostrar a foto agora, no slide número 29. É o Portal da Gávea. Eu estive pessoalmente nesse portal aí. É literalmente uma porta de pedra. Dá para ver que ela é soldada, que ela poderia até se mover.
mas não se sabe nem quem, nem como entrar nessa pedra. Vamos para o slide número 30, onde eu tirei foto das inscrições da Gávea, do idioma fenício, onde fala da cidade de Tiro, que era a capital da Fenícia, e do Badesir, que era o filho do rei Jetbaal. E outra, pessoal, diga-se de passagem que a Baal também, o culto a Baal também teve uma infiltração. Ele era cultuado entre os fenícios, mas esse mesmo ser que se disfarçou de Javé entrou lá também e implantou sacrifícios, deturpou a religião deles. Número 31, pode passar para o próximo. Aí tem a tradução feita pelo Badesir, inclusive o próprio Henrique José de Souza, criador da Eubiose, fez o desenho que vocês vão ver no próximo slide. Aí tem a cópia das inscrições, das fotos, eles transformaram em pictogramas e traduziram os pictogramas, tem aí a tradução ao pé da letra, né? Feito em 1930 pelo Bernardo da Silva Ramos. Slide número 32, você tem aí um desenho feito pelo Henrique José de Souza, de como era essa esfinge antes de desmoronar. Mas o rosto sobreviveu com a barba, a orelha e tudo, certo? Esse é o gigante alado fenício. Vamos para o slide número 33, onde, olha o número 33, hein? Onde eu coloquei uma foto da esfinge do Egito, lado a lado com a esfinge do Rio de Janeiro. Inclusive, Maia, quando você for para lá, se você não conhece, visite. Pelo menos da praia do Pepino, ali dá para ver. É uma sensação maravilhosa ver esse gigante. Quem mora lá se acostuma, né? Você tem aí, ó, o nariz da pirâmide egípcia está quebrado no mesmo local do nariz da pirâmide brasileira, pessoal. Então, eu tenho uma palestra chamada O Enigma das Estatuetas de Nariz Quebrado, que não dá para falar agora, mas uma hora eu posso comentar com vocês por que eles destruíram o nariz de várias obras da engenharia arquitetônica atlântica. Ó, eu morei no Rio de Janeiro 6 anos, mas eu confesso que quem é de trilha é minha filha mais velha. Que legal, mas ela já foi lá na Gávea? Na Pedra da Gávea? Muitas vezes. Ah, Ela gosta, ela e o então, marido são de trilha. que legal. Então, ela deve ter visto... Bom, eu tenho até filmagens de OVNIs que foram feitos na Gávea, né? Mas eu coloquei no slide número 34 uma foto feita em 1952 e que foi publicada na revista O Cruzeiro, e é considerado como autêntica, né? O slide número 35 também. Eu tenho um vídeo feito pelo Carlos Vereza, de 2 OVNIs de dia em cima da Pedra da Gávea. Eu posto em outras ocasiões. Pode passar o slide número 36 também, só de relance, só para o pessoal ver, né? Para finalizar, nos próximos 5 minutos, eu vou falar rapidamente de outros mistérios da Gávea relacionados à Serra do Roncador. Então, você vai ver aí no slide número 38, pode pular direto para o 38. Você tem, do lado esquerdo, o famoso Henrique José de Souza, criador da eubiose, que eu já falei dele no início dessa live, mas teria que fazer uma live só sobre ele. E do lado direito, Udo Oscar Luckner, o criador do Monastério Teúrgico do Roncador, que também, ele é um sueco, que teve experiências místico-transcendentais com uma cidade subterrânea, e ele veio em busca de uma entrada para o reino de Agartha, uma entrada física, e fundou uma comunidade aos pés da Serra do Roncador. Desencarnado, mas a esposa dele ainda é viva. Slide número 39, pode passar, você tem aí fotos de templos da Sociedade Eubiótica, tem um em Nova Chavantina, no Mato Grosso, outro em São Lourenço, Minas Gerais, e outro em Taparica. Então, dizem que onde ele mandou construir um templo da eubiose é porque tem uma ligação muito forte com a Garta, a rede de cidades subterrâneas, né? Slide número 40, você tem aí uma foto do Muiraquitã, que é a estatueta sagrada que o coronel Fausto recebeu no Peru, que seria uma chave para encontrar a cidade perdida do Brasil, o Eldorado, né? E daí ele vem com uma expedição para o Brasil e desaparece nas matas do Mato Grosso. Dizem que ele foi assassinado por índios, mas ele, depois de desencarnado, depois de desaparecido, melhor dizendo, ele mantinha contato telepático com um sobrinho neto, e que veio depois com uma expedição para o Brasil, e eu conheci a Lúcia, que foi guia do Timothy Patterson, que veio patrocinado pela coroa inglesa, procurar o Coronel Fausto nas selvas mato-grossenses, né? Nunca foi encontrado, mas foi feito até um filme de Hollywood contando a história dele, com Brad Pitt, né? Cidade Perdida de Z.
E dizem que ele encontrou essa cidade, né? Vamos direto para o slide número 43. Esse é o manuscrito 512, né? Que fala de uma cidade, tem uma citação, está no Museu Nacional, e fala de uma cidade subterrânea, uma cidade que foi encontrada no interior do Brasil. No slide 43, você tem uma visão dos como é que chama? Arenitos da Serra do Roncador, que tem uma forma muito peculiar. Eu também já escalei esse arenito, junto com o Maurinho, que é o guardião hoje dessa região do Roncador. Foi muito legal subir, tem uma visão incrível do Roncador, e também teria alguns portais para cidades subterrâneas aí. Vamos para o slide 44, tem uma foto minha na aldeia dos Chavantes, onde dizem que os Chavantes são guardiões dessas cidades, né? No slide 45, eu estou aí com um amigo, cineasta, o Semi Salomão, pode passar, é isso, pode parar aí um pouquinho, com os Guerreiros Chavantes, onde nós fomos fazer um filme falando da espiritualidade, da ligação que os Chavantes têm com as viagens astral, né? Esse slide, pode parar nele, que é o slide número 46, tem um senhor, que é da etnia Guarani, que tem um conhecimento fantástico, um iluminado. Eu gostei muito de conhecer esse senhor lá, eu quis registrar a minha visita na casa dele. O slide número 48 tem uma foto minha também na montanha do Roncador, na montanha sagrada dos Chavantes. Essa foto aí, eu mostro onde tem um tridente, exatamente como o tridente de Shiva, encravado na maior montanha do Roncador. Esse é o Monte Sagrado, com a energia da Atlântida, porque o tridente é um símbolo da Atlântida, que foi trazido para o Brasil por uma sociedade secreta. Bom, eu vou encerrando a live por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos. Quero dizer que nós poderíamos falar só sobre São Tomé das Letras e a ligação com o Machu Picchu e um túnel que tem lá, mas ficaria muito grande. Poderíamos falar da Pedra do Ingá, que tem na Paraíba, que tem toda uma ligação com desenhos alienígenas, mas eu acho que numa live de 2 horas, eu abarquei muita informação sobre o Brasil, para vocês verem que o Brasil não é pouca coisa, não. Valorizemos a nossa amada pátria, Brasil. Gratidão, pai, Verdade. e vamos fazer as considerações finais para encerrar a live. Gratidão a você, Paulo César, por este conhecimento fantástico que vai ficar para as próximas gerações. O bom do YouTube é que fica gravado. Olha quantas palestras nesses 30 anos você não já deve ter dado, eu já dei, e que se perderam, ficou só para quem assistiu presencialmente. E agora a gente tem a oportunidade de perpetuar esse conhecimento. Eu agradeço do fundo do coração. Namastê, muito obrigada mesmo. E vamos trazendo, né, mais conhecimentos do Paulo César. Já sabe que vai ficar cativo aqui do Obrigado. canal, tá? E, bom, suas considerações finais, por favor. Apenas agradecer a Sumaia, o espaço, como ela disse, é maravilhoso nós termos hoje essa mídia, onde ficam registrados os conhecimentos. De repente, eu só mostrei algumas fotos e tópicos aí, mas alguém daqui 1 ano, 2 ou 10 vai assistir e vai dar prosseguimento às pesquisas. Eu não sei por quanto tempo estarei aqui no planeta, mas fica registrado aí, fica documentado para que todos possam dar prosseguimento a esses assuntos. Gratidão de coração, e como eu disse, o Deus em mim saúda e reverencia o Deus em você, em todos vocês que vão assistir essa live. Namastê. Muito obrigada. Gente, na próxima segunda, então, vamos novamente, toda segunda-feira, 20 horas, hora de Brasília, 19 horas, hora de Manaus, você tem encontro marcado aqui com o canal Bate-Papo com o Mais Ismail, que você sabe que você vai ter uma expansão de consciência. Agora, uma expansão de consciência com lógica, com fundamentos, baseado na realidade, nada, né, que não seja para benefício de quem está assistindo. Então, vamos sair do aquário, expandir nossa consciência para que ele absorva os oceanos multidimensionais com amor no coração, com conhecimento de causa, mesmo aqueles que estão destruindo o planeta, que estão
é tudo por ignorância, é compreensão dos processos e, na medida do possível, tentar coibir isso para que a luz se instaure. Porque a luz, ela vai se instaurar. Essas pessoas que estão fazendo isso, elas vão desencarnar e elas vão ser levadas para planetas onde esse tipo de atitude delas é uma coisa comum, para que elas aprendam que viver nisso daí não é a melhor opção. E vão um dia optar